Além de você ter a Inglaterra que produziu tanta riqueza, tanta comida, que além de você aumentar o boom demográfico, a pessoa nascia e não morria mais com 2 anos de idade, agora a pessoa crescia, tinha ondas de migração chegando. Aí quando você olha episódios como a Síria agora, os únicos países que fecham as portas são os países social-democratas. Porque tem o Estado de bem-estar social que não aguenta todo mundo. A história do Estado de bem-estar social é justamente isso, é um clubinho. A Suécia, a Noruega funciona por quê? Nesses países você tem taxa de natalidade negativa muitas vezes, né? A taxa do crescimento vegetativo da população é negativa. Quase ninguém nasce lá e o país é fechado. É um grão clube. Entendeu? Lá você só é regido pelas próprias pessoas um sistema desse. Aí você fecha a fronteira. Aí quando fecha a fronteira, a culpa é de quem? O capitalismo. Não faz o menor sentido isso. O capitalismo é justamente você abrir a fronteira para cada um ir para onde quiser e ganhar a vida do jeito que quiser, sem fazer mal a terceiro. Né? Se você quiser vender sua força de trabalho, você vende para onde você quiser, que é melhor. Né? Nesse sentido, por exemplo, hoje a gente sabe que majoritariamente os estados, mesmo os mais liberais, há um monopólio judiciário, por assim dizer, né? Não existe nenhum lugar que não seja, né? Exatamente, não sei. E se você for olhar, a própria legislação dos países ditos democráticos, eles comportam quase que certa rescisão contratual, no que diz respeito ao contrato social. E veja bem, se eu vou, por exemplo, para a Inglaterra, hoje, porque as condições de vida lá são melhores, de alguma forma, por mais que eu tenha críticas quase que o ajuda da legislação brasileira, que eu posso ser reportado, quando eu estou lá na Inglaterra, as minhas atividades são regidas conforme a legislação inglesa. Dá uma espécie, mesmo que parcial, de rescisão contratual, porque eu saio do domínio da circunscrição da legislação brasileira para a circunscrição da legislação inglesa. Então, certo? Eu particularmente respeito a opinião do respeito a esse anarcocapitalismo, até a iniciativa privada chegando nas forças policiais, chegando ao judiciário, entregando para a iniciativa, mas eu acho que mesmo o Estado com suas falhas, ele ainda é o modo mais eficaz de se gerir essas duas forças. Agora é assim, tipo, como que você pode dizer que é o melhor se não tem concorrência, né? Porque a contradição de quem é liberal é porque meio que é um serviço estatal que é monopolizado pelo Estado e você afirmar que, mas eu prefiro que ele tenha um monopólio da força do que todo mundo possa ter sua milícia ou agência de segurança. É complicado porque não dá para avaliar se é o melhor arranjo, porque é monopolizado. Então é esse ponto que eu acho assim, falho em relação a quem é liberal. O que acontece Pode falar. Desculpa só mais dizer mas veja bem, é igual a questão do socialismo. Se você for olhar as noções do socialismo, você tem o Estado máximo, o Estado socialista, o Estado ainda mais máximo, que é o Estado comunista, e depois do Estado comunista, você tem o Estado anárquico. Se você for olhar as palavras de Marx. O problema da mudança de um para o outro é. Exatamente. Eu não disse que vai fazer. Eu sou antimarxista, entendeu? Tem um antimarxista assim, eu tenho minhas críticas contra o marxismo. Mas, aí você diz assim, você diz para o socialista, isso não vai dar certo. E não deu certo. Aí quando você não deu certo, você já mostra as estruturas históricas da União Soviética, por exemplo, o grupo da China, eles deturparam o capitalismo, deturparam o socialismo, deturparam o Marx, é fácil. É muito fácil assim. Exatamente. Aí você diz assim, da mesma forma, então para eles devem viver nessa utopia, porque para eles o que Lenin fez, por exemplo, ou o que Mao Tse-tung fez na China, por exemplo, não é aplicação. É a mesma coisa. Como é que vocês podem dizer hoje, vamos dizer aqui para a gente, como é que vocês podem dizer hoje que o capitalismo é melhor se o socialismo não foi implantado? Aí vocês dizem, não foi? Não foi. E essa é a questão. Aí você diz assim, como é que hoje a gente diz que o Estado é a melhor forma de controlar, judiciar pessoas? Nós já tivemos experiência histórica de ser diferente. Já tivemos milícias contratadas, já tivemos mercenários e não deu certo. Estabilidade política não deu certo. Se você parar para pensar também direitinho, Joaquim, o
capitalismo também não foi implementado ainda na teoria completamente como deveria ser. A diferença que você pode olhar é que quanto mais você corre para um lado, mais efeitos positivos você tem. Quanto mais você corre para o outro, mais efeitos negativos você tem. Você nunca vai chegar num sistema 100% livre, é utópico do mesmo jeito. É utópico do mesmo jeito que a pessoa comunista quer todo mundo igual a força. O anarcapitalista também quer um sistema livre totalmente. Só que eu acho impossível, porque é impossível, mas é uma palavra forte, chegar num extremo no outro. O que você pode tentar é remar em direção a um ideal ou ao outro. No capítulo 2, acho que ele fala sobre isso, não lembro se é nesse livro do Mises que ele fala que a natureza socialista já é falha por si só. Por quê? Você está morando no condomínio, aí você divide a conta de gás para todo mundo. Você pega o consumo final de gás do condomínio e divide para conta de cabeça. Aí, Tomás quer economizar agora o gás, que agora eu quero pagar menos. Aí eu vou e corto, aí cada um deu R$10 a conta por cabeça, R$100 a conta no final do mês. Aí Tomás vai e corta metade do consumo dele de gás. Você vai levar, a minha conta no próximo mês vai dar R$95, vai ficar R$9,50 por cabeça. Eu cortei metade do meu gasto e economizei 50 centavos. Eu vou ter mais incentivo para continuar cortando metade do meu? Não vou. Então, no sistema coletivista, desse jeito, você não tem incentivo para os próprios resultados. Quando você privatiza o gás, cada um paga o seu, se você cortar 50%, você vai pagar 50% a menos. Se você for displicente e gastar 100% a mais, você vai pagar 100% a mais. Então, quando você tem risco e recompensa aplicado nessa situação, você passa, quando é o seu, você passa por uma conta. É mais ou menos o que vocês falam do caso do padeiro, né? A história do padeiro. Ele faz que em alguns países na época se levantava que quem tem mais necessidade deveria ganhar mais por um mesmo trabalho. Tipo, você, Gabriel, são padeiros. Só você mora sozinho na sua casa, não tem esposa, não tem filhos. Gabriel é ele, mulher e 6 filhos. Nessa ótica de justiça, o ideal seria que Gabriel ganhasse mais fazendo o mesmo trabalho que você, porque ele tem uma necessidade maior do que você. Aí ele vai e faz, não, vamos fazer o contrário. Vamos fazer o contrário. Se você, eu vou comprar pão. Eu tenho a opção de 2 padarias. A sua, e você não tem família, e a de Gabriel. Na de Gabriel tem um valor base pelo pão. Mas na sua eu pago esse valor base, e na de Gabriel eu pago esse valor base, mais um adicional que ele recebe, que é adicional social. Pronto, perfeito. Eu posso até, no primeiro momento, quando eu não souber, ir lá e comprar na padaria de Gabriel. Mas eu não vou fidelizar com o cliente dele, pagando, sei lá, digamos, de 12% a mais, comprando 12% a mais por filho. Nesse mesmo, não coloquei nenhum erro, nesse mesmo pão, tem exatamente os mesmos 50 gramas, feito hipoteticamente com os mesmos ingredientes. Se eu posso atravessar a rua e ir na sua, na padaria do solteiro, e comprar lá o pão pelo que você gastou, mais o seu percentual de lucro normal. Preço menor. Preço menor. É lógico, né? Por isso que, não sei se entenderam a colocação, mas é o seguinte: hoje nós não temos de fato, hoje no Estado moderno, nós não temos de fato uma concorrência para colocar na balança e dizer que o monopólio do sistema de segurança, o monopólio do sistema judiciário, contrapondo ao Estado. Mas, nessa perspectiva, nós olhamos as questões históricas, né? Porque o Estado moderno, em termos históricos, é uma construção recente. O que nós conhecemos do Estado moderno é uma construção recente. A Idade Média nos mostrou algo diferente, nos mostrou pequenos exércitos particulares, né? Nos mostrou um império que nós chamamos de autotutela, que é quando você falou que o indivíduo tem a prerrogativa de defender-se sobre toda qualquer agressão, né? Que, por exemplo, alguém matou alguém da sua família, ao invés de recorrer ao Estado, para você ser iniciado pelo município, você vai lá e faz a sua justiça, né? Nessa perspectiva da capitalismo? Não, seria assim, ó. Seria assim, ó.
cada pessoa tem uma seguradora, certo? Imagine que eu tenho a Porto Seguro e você tem a Tóquio Marine. Então eu matei, sei lá, seu cachorro, esse é o exemplo mais simples. Então você iria para um tribunal privado, ambos, eu e você iríamos para um tribunal para arbitrar na nossa causa, né? Você dizia, você matou meu cachorro, você pulou meu muro, você facou meu cachorro, beleza. Então lá, nessa arbitragem lá, que tanto eu quanto você escolhemos o juiz lá, porque ele tem um histórico de estar numa empresa que é uma empresa de confiança, né? Porque se ela tendenciar para uma pessoa, não vou querer mais ficar com ela. Então seria esse ponto básico. E a decisão do juiz lá seria acatada tanto pela minha agência de segurança, pelo Porto Seguro, quanto pela Tóquio Marine. Então a punição, eu teria a punição, né? Porque as seguradoras não iriam entrar em guerra uma com a outra. Por quê? Porque matar é caro. É caro você gastar bala, se matar, isso tem um custo elevado. Mas uma pessoa que os princípios legais de uma seguradora. Acontece que todas elas, quando você escolheu um tribunal privado, então tanto a sua seguradora quanto a do outro estão cientes que o que decidir ali vai ser e acabou-se, né? E nenhuma vai poder reagir para atrapalhar essa coisa aí. O que é mais legal disso tudo, no final das contas, é que o anarcocapitalismo ele é baseado em voluntarismo, trocas voluntárias. Você vai voluntariamente nesse tribunal que você escolheu. Ninguém impôs que só tem um tribunal na cidade. Né? Essa é a ideia. Já que você aplica isso no livre mercado, então a anarca puxa isso para todos os aspectos, entendeu? Você voluntariamente você vai recompensar o melhor juiz e não o pior juiz. O polêmico é justamente nesse caso, porque se for um juiz que faz uma decisão populista, entendeu? Simplesmente que agrade a maioria, para se beneficiar. Ele também está olhando esse tipo de mercado de recompensa, né? Então ele quer vender melhor. A nossa social de justiça, é uma coisa que eu estava pensando aqui. Ela não ficaria de certa forma, porque, digamos assim, em um tribunal privado você tem certa legislação e no outro você não tem. De um lado você estaria certo, mas do outro você não estaria certo. Não existe um consenso social de justiça. Só que você não vê que hoje está bem assim. Por quê? Sim, por quê? O juiz da STF disse que usar droga não tem nenhum problema. E já outro diz, não, usar droga é crime. Então, até hoje você pode observar o que? Decisões que são divergentes do mesmo sistema judiciário. Mas lá vai sair uma norma incontestável. Por mais que não seja unânime, de lá vai sair uma norma incontestável que todos os juízes terão que aplicar. Não, só para esse caso especificamente. Não. Quando se tratar em porte de droga, por exemplo, você fala. Sim, no caso lá. Sim, beleza. O caso que você citou aí, o Barroso, por exemplo, que é um Supremo, deliberou o voto dele, o voto dele foi de que não teria problema com as drogas. Agora, o Supremo Tribunal Federal são 11, né? São 11, quer dizer, número ímpar. Então, de alguma forma, lá vai sair uma decisão. Não tem como dar empate, e se der empate, por exemplo, caso não vote, tem um presidente que não pode lidera, entendeu? Então você vai sair uma decisão de lá, e essa decisão vai ter que ser acatada por todo o ordenamento jurídico brasileiro. Mas a questão é assim, quando é coerção, querendo ou não. Só que o espírito brasileiro faz uma coerção. Vocês estão falando já do estágio final do negócio. Mas assim, veja bem, por mais que não tome minha fala como querendo tolir a sua concepção, só quero entender melhor, tá? Porque, por exemplo, usando a exemplo que você citou, a minha seguradora, a legislação da minha seguradora diz que, por exemplo, se um animal, seja ele qual for, doméstico ou selvagem, de alguma forma oferecer um tipo de perigo para mim, o perigo pode ser interpretado. Eu estou na rua e vejo um cachorro, eu me sinto ameaçado com o cachorro, eu posso matar ele. Então a minha seguradora tem esse entendimento de que um simples fato de um animal estar solto, para mim, já conota um perigo. E matando aquele cachorro, eu estaria fazendo uma espécie de legítima defesa putativa. Porque no juridiquês, legítima defesa putativa é quando
por mais que alguém não queira me matar, eu mato pela possibilidade ou pelo esforço que aquele indivíduo ou aquele animal poderia me oferecer perigo. E a outra seguradora diz que não. A sua outra seguradora diz que você, por exemplo, matar um cachorro sem que ele te ataque de fato é crime. Como é que eu resolvo essa divergência de princípios legais? Tá, você cometeu só um erro em relação à rua, porque no Capistão não tem rua pública. Então a rua pode parecer meio utópico, mas seria dessa forma mesmo. A rua é privada. Então quer dizer, as leis. Nenhum. A questão é a seguinte, ó, será que seria em conta? Eu sou dono de alguma rua aqui em Natal, que passa de frente ao comércio. Para mim, valeria a pena eu cobrar R$1.000 para passar por essa rua? Não. Então, quer dizer, eu poderia negociar, ó, eu falo com as lojas, com os lojistas do shopping para dizer assim, ó, eu vou te pagar, vou aqui te pagar, sei lá, R$1.000 por mês para você deixar a rua com segurança, com câmeras, tudo, e a rua deixa a rua primeiro aí. Então, é interesse de todo mundo, do comércio em geral, ter uma rua que seja segura, que não tenha vagabundo na rua, assaltando, etc. Então você falou aí, o cachorro estava na rua privada, né? Rua pública, não, rua privada. Então, as leis dessa rua aí vão ser de quem? Dono da rua. Então, ele vai decidir se você pode entrar na rua, se você não pode, não pode, seria assim. Sim, exato. Sim, claro que, assim, o complicado mesmo é aplicar o Ancapistão, o quê? Tem cara que fala assim, vocês conhecem o Bitcoin, né, eu acho? Conhece o Bitcoin, pronto. Tem cara que fala, não, com o Bitcoin a gente vai poder acabar com o Estado, porque podemos sonegar impostos. Poderia não acabar, eu acho. Que eu concordo com o Cobos, vocês conhecem o Cobos, eu acho. Paulo Cobos, né? Cobosiani. Cobos, ele fala uma coisa certa, que por mais que você enfraqueça o Estado, sempre ele vai ter ao seu lado o fuzil e a Constituição. E com isso aí, é ser impossível você derrubar ele sem... É Oppenheimer que fala da origem, é outra origem do Estado que a gente não estuda na nossa sala de aula. Diz que o Estado se origina quando um grupo domina o outro e impõe a dominação dele, legitima a dominação dele. E isso é aí que começa o Estado. É uma outra teoria de início do Estado. Baseado no Império Romano, né? Exatamente. E agora você que dominou, eu dominei vocês, e agora a maneira de legitimar é criar uma leizinha que diz que agora eu sou o chefe aqui, pronto. É assim que começa o Estado. Começa com coerção. Então os dominados têm o dever moral de tentar acabar com essa submissão. Exato. Acabar com essa diferença. Então, sempre complicado é o quê? Que o Estado sempre vai ter o monopólio da força e a lei. Então, como é que vai acabar com isso aí? Cogos diz que tem que montar um exército aí. Conhece Luzardo? Hã? Luzardo? Não, conheço não. Luzardo, o Cogos Potiguar? Tem também esse? Tem, hoje. Eu estava aqui no evento que a gente fez na quinta-feira. Você veio para o evento? Não, fui não. No evento, no final, ele foi fazer uma pergunta. Ela foi bem gordinho social. Ele fez relações internacionais. A tese dele, ele é anarcocapitalista também. A tese dele final era que todos os países do mundo deveriam ter bomba nuclear. Tem um quê? Bomba nuclear. A tese dele, ele é anarcocapitalista e ele disse que cada um... Quando você falou, falaram uma coisa, com calma, vamos lembrar de Locke. Lembrar de Locke, caralho! Foi isso aí. É chamado